Em seu segundo episódio, intitulado O Pássaro do Homem Determina o Seu Valor, a segunda temporada de Pacificador trouxe aí poucos acontecimentos relevantes e só bateu em teclas que nós já havíamos visto antes. Tivemos uma cena extremamente perturbadora de um esquartejamento mostrado de uma forma bem explícita para o meu gosto. Acredito que matar e esquartejar a si próprio é uma coisa que traumatizaria qualquer um. O próprio Chris se mostrou bem abalado no momento, mas eu duvido que isso vá trazer grandes consequências pro psicológico do personagem, né? Considerando que nas cenas posteriores do próprio episódio, ele não demonstrou nada, então acaba sendo só outra cena que não vai ter grandes consequências. Me parece que os acontecimentos mais importantes do episódio são referentes ao Rick Flag Sr. e a Argus. Mas antes de a gente comentar mais sobre isso, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, porque nós conseguimos finalmente bater a meta de 500 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. E agora a meta é chegar a 600, então se você está assistindo esse vídeo aqui sem ser inscrito, se inscreve aí pra gente bater essa meta. E curte logo o vídeo para ajudar o YouTube a impulsionar esse vídeo aqui para o máximo de gente possível. E quando for se inscrever, ativa o sininho da notificação para ficar por dentro aqui dos vídeos da Tábua do Cinema e dos vídeos de Pacificador que eu planejo ficar fazendo toda sexta-feira, beleza? Dito tudo isso, continuemos com a análise. Como eu disse no início do vídeo, a maioria dos acontecimentos desse episódio foram pouco relevantes, na minha opinião. Acho que uma das coisas mais importantes foram as ações da Argus. Assim, no fim das contas, eles mal conseguiram investigar a porta da casa do Pacificador, mas o pouco que eles conseguiram ver deve levar a Argus e o Rick Flag a ficarem mais vigilantes em cima dele. Também acho que já tivemos uma pista de que esse portal eventualmente vai dar problema, né? Quando o Pacificador abre a porta ali no final do episódio, dá pra ver ali meio que umas anomalias no espaço muito rápidas, que eu nunca tinha notado antes, então acho que tá começando a dar defeito aquilo ali. E pelos trailers nós já sabemos que esse portal vai dar merda, né? E aproveitando que eu falei no Rick Flag, vamos aproveitar para teorizar quem vai ser a aparição especial que tá todo mundo teorizando. O James Gunn falou que os 3 últimos episódios da temporada vão ser os melhores e tá todo mundo apostando que vai rolar uma participação especial. A minha teoria número 1 é o comando das criaturas. Acredito que o Rick Flag Sr. em algum momento pode acionar a Força-Tarefa M, principalmente quando der problema no portal, né? Acho que faz mais sentido eles usarem monstros cujas vidas não importam do que usar o próprio pessoal humano. E a segunda possibilidade é o Besouro Azul, né? Já que o James Gunn diz que o filme dele é canônico dentro desse novo universo da DC, mas acho que é a possibilidade menos provável. Não sei se ele se encaixaria muito bem nessa série do Pacificador. A outra possibilidade seria a minha teoria do vídeo passado, que eu acho que é uma teoria muito boa, que a versão do Adrian, da outra dimensão, seria o Coruja do Sindicato do Crime. E talvez em algum momento ele se una ao Ultraman, que pode ter ido parar nessa dimensão, para formar essa equipe de super vilões. Coloca nos comentários quem você acha que vai ser a participação especial. Pode ser alguém aí da minha teoria, das minhas teorias, ou alguma outra pessoa. Quanto ao Pacificador, eu tava achando que ele já ia explorar o mundo paralelo nesse segundo episódio aqui, mas demorou o episódio inteiro para ele decidir entrar lá. O James Gunn preferiu bater mais um pouco aí na tecla de ele ser um fracassado, de ele estar frustrado com a própria vida, de nada dar certo para ele. Eu acho que isso aí já deu para entender bem. Próximo episódio nós vamos ver ele tentando preencher esse vazio no outro mundo, então acho que vai ser um episódio melhor. E minha nota para esse episódio foi 7,5. Quem mais brilhou foi o Wiggly, a cena dele até que foi legal, mas pra mim não foi um episódio tão bom não. Foi cheio daquele humor besta que o James Gunn adora e poucos acontecimentos realmente interessantes. E aproveitando a deixa, que eu falei agora nesse humor besta do James Gunn, muitos de vocês devem ter visto o vídeo do Ei Nerd, em que o Peter fala a opinião dele sobre o estilo do James Gunn, já tá muito repetitivo, já tá ficando saturado, que todas as obras dele são meio parecidas, que parece muito com a minha opinião que eu mandei no vídeo passado. Só que no caso o Peter ele se aprofunda um pouco mais nesse assunto. Só que no meu caso, gente, não é nem que eu tô achando que tá começando a ficar repetitivo. Que de fato tá repetitivo mesmo, é que no meu caso, eu sempre achei que esse estilo de humor do James Gunn é uma grande porcaria, sem graça. Não tem graça, é um humor forçado, repetitivo. O cara passa 1 minuto inteiro, às vezes mais de 1 minuto inteiro, insistindo na mesma porcaria de piada sem graça. Assim, a piada já é sem graça, ela já é ruim, mas o cara insiste e fica pior. E toda vez que o vigilante abre a boca é para soltar uma coisa mais retardada do que a outra. Assim, a nossa sorte é que em Superman o James Gunn ele maneirou um pouco nisso. O James Gunn, acho que em Superman ele acertou a dose aí desse humor dele, não foi uma coisa tão besta assim. Mas eu acho que nessas séries, que são personagens mais desconhecidos, ele se sente mais à vontade para colocar o estilo dele. E o estilo dele não é muito a minha praia.
E uma outra coisa que me decepcionou bastante, que eu até descobri nesse vídeo do Ei Nerd, é que, assim, eu já achava aquele personagem ruim. Mas depois que eu descobri que a versão dos quadrinhos dele é super foda e o James Gunn transformou ele naquele merda, eu passei a odiar ainda mais. E agora eu tô começando a achar que o James Gunn não é assim tão bom em adaptar personagens como eu tava pensando. Por mais que ele conheça os quadrinhos, às vezes ele prefere adaptar ali do jeito dele, sendo que o jeito dele muitas vezes é uma grande porcaria, né? Como a gente veio no caso do Frankenstein. Então minha opinião sobre o James Gunn já tá mudando um pouco. Nunca foi lá tão boa, mas já tá começando a mudar um pouco, principalmente nessas séries dele, com esses personagens que ele se sente mais à vontade pra fazer no estilo dele. O estilo dele muitas vezes na minha opinião, é meio ruim, é meio merda. Não gosto muito não. E caso você não tenha visto esse vídeo do Ei Nerd, eu acho que eu vou deixar o link aí na descrição pra você dar uma olhada, ou então no cardzinho aqui no final do vídeo. E coloca aí nos comentários o que você achou desse episódio, qual seria a sua nota pra esse episódio, quais são as suas expectativas pro próximo, quais são as suas teorias pra participação especial que deve rolar no final da temporada. Coloca tudo aí nos comentários que eu quero saber o que você pensa. E tchau, um beijo, até a próxima.